Começando mais um podcast, no outro giro, dessa vez com a doutora Tayana Ramos, advogada, vai participar aqui com a gente. As suas considerações iniciais, doutora. Obrigada pela oportunidade, Cleiton. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Eu tenho 7 anos de carreira, sou sócia fundadora do escritório Barros e Ramos. A gente hoje tem uma atuação em direito internacional, inclusive no tema de sucessões, né? Acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade aqui de falar sobre isso. As pessoas precisam falar. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? É verdade, Então, é verdade. natural que a gente comece a se programar e se planejar sobre esse tema. Ok. Doutora, 7 anos, né? 7 anos advogando. Quais são as dificuldades, né? Ou os prazeres da advocacia, doutora? Muitas dificuldades, mas muitos prazeres, né? Ai, que bom. Eu acho que essa liberdade geográfica que a gente tem, essa dinâmica, né? Principalmente em ajudar a população, né? Eu acho que trabalhando com direito de família e direito de sucessão, a gente tem que ter esse feeling, essa humanidade, né? De Verdade. tratar com esse tema tão difícil. As pessoas procuram a gente nesse momento de dor. Então a gente tem que saber lidar. Eu sempre comento aqui para algumas pessoas, né? Aqui no escritório, eu atuo muito na área criminal, né? Também atuo na área civil, mas às vezes eu encontro na civil algumas demandas que elas quase se equiparam com a criminal, né? A dificuldade, aquela coisa toda, né? Aquele calor, né? E a doutora falou uma coisa importante. Eu acho que advogar para ajudar com esse fim, para esclarecer, para mostrar o direito, eu acho que esse é o objetivo do advogado, né? A gente está aqui para tentar realmente ajudar, advogar pela norma jurídica, né? Pela lei, né? Algumas pessoas até confundem os advogados, falam, não, aquele advogado ali e tal, não, mas não é. A gente está aqui defendendo a norma jurídica, defendendo a lei, né? Acontece muito. Agora, esse tema é um tema importante, né? Sucessões, área de família, é um tema muito importante. Nessa área do direito das sucessões, o que mais as pessoas procuram, doutora? Inventário. Inventário. O que acontece? As pessoas não se planejam para esse momento, né? Então, a gente trabalha com planejamento sucessório, mas a demanda não é a alta do escritório, né? Então, o que acontece? Depois do óbito, na verdade, até mesmo no momento do óbito, as pessoas são surpreendidas no sentido de, deixou o testamento? Entendi. Não sei. Tem plano? Tem seguro de vida? Tem VGBL? Deixou dinheiro em conta? O que aconteceu? Não sabe. É difícil, né? Então, nesse momento, hoje a demanda maior no escritório é essa, né, de inventário em relação a sucessões. Então, regulamentação de imóveis, posteriormente a isso, né? Então, são várias demandas que vêm se desdobrando, né, depois da morte. Até porque uma coisa puxa a outra, né, doutora? Assim, a gente sabe que no direito, a sucessão, ela é muito, além de ser muito importante, geram muitas dúvidas, né? Por que dúvidas? Pô, mas eu sou filho somente do pai. E aí o meu irmão, ele já é do pai e da mãe, né? Como é que fica essa divisão? A pessoa não sabe, tem uma dúvida muito grande, né? Quando do falecimento, né? E a doutora, como além do planejamento, qual que é a dica que a doutora dá para as pessoas em relação ao direito de sucessões? Hoje, a gente tem que entender que existe um polimorfismo familiar. Existem várias formas de família. A gente não tem mais aquela questão do tradicional. Mas muita gente ainda não sabe, né? Ainda acha que, eu sou um filho bastardo. Isso não existe mais. Acabou. Isso não existe mais. Então, assim, a gente tem questões de união estável, a gente tem questões de patrimônio particular e patrimônio que não é... O que vai entrar nessa divisão, o que herda, o que não herda, se o meieiro vai herdar ou não. Então, assim, o ideal, né? Antes de tomar qualquer decisão, ou antes de tentar vender algum bem, ou fazer um acordo, né? Senta os herdeiros naquele momento ali de dor. Falar, não, eu vou ficar com tal coisa, porque mamãe decidiu assim, era vontade do papai desse jeito. Faz uma consultoria. Sim, Bota no papel, avalia, né? Porque hoje, qual que é o maior desafio no direito das sucessões? Evitar gasto. Sim, claro, Né? claro. Evitar gasto. Claro, A gente claro. não quer gastar com imposto, a gente não quer perder tempo. O inventário, às vezes, é um processo muito longo. No curso desse processo, as pessoas falecem, Verdade. as pessoas se separam. É verdade. Isso vai mudar todo, né, o andamento do processo. Então, a gente vai chamar neto, a gente vai chamar daqui a pouco bisneto. Né? Então, assim, o ideal é faça uma consultoria, faça um planejamento. Né? A gente tem a oportunidade hoje de estar falando sobre o tema, então pare e pensa, conversa, né, com a sua família. Hoje você conversa com a sua família sobre, Difícil, sobre o é falecimento? muito difícil. Até porque eu sou de uma época, né? Sou de uma época que é assim, ó, papai morreu, mamãe toma conta de tudo, né? Então, assim, naquela época,
É porque, assim, o avanço, né, das informações, inclusive esse bate-papo, né, que a gente está tendo aqui no podcast, é interessante porque as pessoas, às vezes, algumas pessoas, na verdade, elas têm aquele pensamento, não, a minha mãe ainda está viva, o meu pai ainda tá vivo, né? Então, assim, estão ali, por enquanto, tudo deles. Quando um falece, dependendo da história familiar, da cultura daquela família, ela não vai nem pensar em inventar naquele momento, até porque um dos genitores ainda está vivo, né? Então as pessoas pensam assim, mas não, né? Quando falece um, já pode, Sim. ou de forma judicial ou extrajudicial, né, Sim. doutora? Até porque nós temos multa, né? Então você Sim, tem um prazo justamente. para abrir o inventário. Daqui a pouco você vai ter que fazer um inventário cumulativo. Você vai ter que fazer da mãe, você vai ter que fazer do pai. Então, assim, o ideal é faça o quanto antes para evitar, obviamente, né, pagar mais, mas principalmente para a solução. Sim. Porque a família ela vai mudando, a dinâmica vai mudando. Então a gente orienta em fazer logo após. Mas é um momento de dor. Então, às vezes, uma pessoa ela vive o luto aí de uns 2 anos que ela não consegue falar sobre o tema. Ela não consegue entrar na casa que a mãe morava. Então, por isso que é um tema que a gente tem que ter muito cuidado e muito tato para lidar. Porque a gente tem que também entender o cliente, esse limite do cliente, né, até onde ele está disposto a ir. Por mais que, às vezes, a gente tem demanda no escritório que a pessoa está perdendo muito dinheiro. Por questões psicológicas, por questões emocionais. E a gente tem que entender isso também. A gente orienta, a gente esclarece. E tem toda uma dinâmica ali para evitar o maior prejuízo, mas o ideal é a solução logo após aí o falecimento. E esse período, tem um período, a lei traz um tempo para que não tenha nenhum tipo de penalidade administrativa, uma multa. A lei trata isso de qual tempo, doutora? 2 meses. 2 meses. 2 meses. É pouco tempo, né, Porque doutora? a multa, ela é em relação ao ITCMD. Né? Então, você vai pagar mais do imposto de transmissão. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, por exemplo, não é questão só de fazer um testamento. Você pode fazer uma doação em vida. Sim, A claro. gente pode fazer usufruto. Entende? Então, é entender a dinâmica. Qual é o meu patrimônio? Sim. Porque a gente entra em outro conflito, né, Cleiton? Sim, Muita gente não tem ideia de o que é o seu patrimônio. Então, hoje a gente tem uma polêmica, né, no judiciário em relação ao patrimônio digital. Então, você sabe muito bem, acredito eu, que daqui a pouco, né? Pois é. Vamos ter uma disputa pelo seu arroba verdade, ali. Mas isso também é uma herança, né? Então, hoje, acontecendo o falecimento de uma pessoa, por exemplo, de grande mídia, esse acesso às redes sociais, esse acesso, né, que é monetizado dependendo da rede social. Quem vai assumir isso, Quem né? vai assumir isso? E aí a gente esbarra, né? O que é privacidade e o que é ali herança? Então, eu posso hoje pegar o celular da pessoa, do meu ente falecido e ter acesso às fotos? Porque foto é uma questão também, né, de herança. Sim, claro. Né? Então, como é que fica isso? Então, hoje a gente está numa grande polêmica no judiciário nesse sentido, inclusive nas questões de criptomoeda, Sim, investimentos, também tem isso, justamente, né? justamente. Patrimônio fora, porque esse acesso irrestrito também, essa invasão de privacidade do que você não quer que tenha conteúdo, que a sua família, né, que os seus herdeiros tenham acesso. Então, É interessante também, doutora, assim, quando a gente fala dessa questão da tecnologia, né, eu sempre uso a seguinte frase. Até porque a gente aprendeu isso aí, eu acredito que nos primeiros períodos da faculdade de Direito. Onde há a sociedade, há o direito, né? E o avanço tecnológico hoje é tão grande que a gente fica pensando, pô, quanto que a pessoa tem? Qual o patrimônio daquela pessoa? Quanto que ela consegue de recursos financeiros com aquela plataforma, né? Porque, assim, tem gente que, infelizmente, na prática, a gente já viu, eu já presenciei várias situações dessa, que no divórcio, por exemplo, né, a pessoa não sabe o que o marido tem, né? Então, assim, sabe? Então, isso é muito complicado. Aí eu entendo essa questão da privacidade, porque hoje, alguns casais, assim, olha, a gente casou em regime de comunhão parcial de bens. Só que é o seguinte, esse telefone aqui é meu, eu tenho acesso a isso aqui, eu tenho acesso a essa conta, e a outra pessoa acaba nem sabendo, né, o que a pessoa tem ali, porque esses valores em conta corrente também entram, doutora. Né? Então, assim, a gente precisa participar disso, saber disso tudo. E né? assim, valor em conta corrente, é tranquilo. Porque o quê? A gente tem um sistema Sim. que o juiz ele vai oficiar, a gente vai saber o saldo em conta, a gente tem como saber qual que foi a movimentação bancária nos últimos anos. Então, se alguém fraudou aquilo ali, né, a gente vai ter conhecimento disso. O problema é das coisas que a gente ainda não tem um sistema para acessar. Verdade. E aí, né, até mesmo dentro do Instituto do Casamento, as pessoas não estão acostumadas a falar sobre o patrimônio. E principalmente com a possibilidade ou da morte ou do divórcio. Porque vai começar
achando que vai acabar, né? Isso Só aí, que assim, isso aí. depois você tem essa experiência aqui no escritório também, em que a pessoa fica sem saber o que tem de patrimônio e principalmente o que tem de dívida, Dívida também, é isso aí. porque pouco se fala, É né? verdade, é. O pessoal só Então, quer o bônus, só né? que é o bom. É. Então, na hora da partilha, na hora da divisão, inclusive, isso é uma dúvida muito grande em sucessões, né? Ah, mas meu pai deixou uma casa, porém ele tem tanto de dívida. Eu vou ter que pagar essa dívida? Não vai, Pois né? é. Mas também não tem o que herdar. É Porque verdade. se a gente, no processo de inventário, seja no extrajudicial ou no judicial, todo o levantamento é feito. Então, a gente tira a certidão negativa de tudo. A gente sabe de todas as dívidas, se tem dívida ativa, se não tem. Então, isso vai ser levantado e apontado no processo. O inventariante, ele tem que administrar essa dívida, ele tem que evitar que essa dívida cresça. Então, assim, se não sobrou nada, ou se sobrou dívida, tudo bem que você não vai tirar do seu patrimônio particular para quitar essa dívida do falecido. Porém, não tem como a gente fazer um levantamento de alvará, por exemplo, Sim. levantar o que tem valor em conta e deixar a dívida crescendo e ignorar isso, né? Porque essa conta ela vai chegar. Vai chegar, é verdade. E assim, é uma situação que as pessoas às vezes demoram, igual a doutora falou, tem 2 meses, e aí acaba gerando a multa, né? Tem gente que nem faz inventário. Né? A gente for ver na realidade, a pessoa nem faz inventário. Acho que a pessoa não tem. Porque também pensa que é um absurdo, né? Sim. Fazer inventário vai demorar, é muito. Mas tem a modalidade do inventário extrajudicial, né, Sim. doutora? E assim, e quais são os requisitos para fazer esse inventário extrajudicial? Nós tivemos uma evolução muito grande em relação ao extrajudicial, que era o seguinte: quando a gente envolvia menor de idade, né, seja no divórcio ou seja no inventário, a gente não conseguia fazer certos atos pelo extrajudicial, ou seja, em cartório. Né? Hoje, até mesmo o alvará ou a nomeação do inventariante eu consigo fazer no cartório. Então, se eu preciso hoje resolver uma questão de rescisão, né, o falecido trabalhava, eu consigo já nomear ali o inventariante, desde que as partes estejam de acordo. Então, não adianta falar em celeridade, né, em economia, em conseguir resolver isso pelo extrajudicial, se as partes não estão de acordo. Então, estando de acordo, a gente consegue sim resolver no extrajudicial, que é bem mais célere, mas, de qualquer maneira, existem situações em que a gente não indica. Então, vai depender muito de cada caso. Então, por exemplo, quando a gente demanda muito de pesquisa, onde a família não tem ideia do patrimônio, dependendo, a gente vai pelo judiciário, pelos mecanismos legais de conseguir isso com mais facilidade. Então, assim, o extrajudicial realmente é o nosso xodó, porque a gente consegue resolver com muito mais rapidez, né, tranquilidade e tudo, mas é muito de cada caso. E assim também, né, doutora, assim, quando a gente fala do extrajudicial, eu acredito que o principal requisito é ter acordo entre as partes, né? Eu digo por qual motivo? A pessoa quer, não, vamos fazer rápido, vamos agilizar, vamos fazer tal. Mas aí, no meio do caminho, pode ter aquele que fala, não, mas calma aí, isso não tá muito bom para mim e tal, né? Já aconteceu com a doutora da pessoa iniciar ali no extrajudicial e de repente ter um desentendimento e ter que levar para outra instância ou não? Já aconteceu. Né? Eu brinco com os meus alunos que eu já perdi inventário por conta de uma panela. Olha só. Era uma panela de cobre que a Bisa deixou para fulano de tal. Sei como é que e aí, patrimônio tudo certo. Gente, concorda? Divisão dessa casa, terreno em tal lugar, carro, ok? Valores em conta? Não, tudo bem, tá tudo bem. Mas eu quero aquela panela que Aquela panela que é a minha. Bisa... Não, mas a Bisa tinha falado que era Aí pronto, que era aí minha. começou o problema. E foi ali a virada de chave para a gente sair ali do consenso e não fechar no extrajudicial. Você vê, né? Assim, às vezes Mas também essa panela, às vezes, tem um valor sentimental, Exatamente, né? exatamente. Então, por isso que é um tema que a gente tem que ter muito cuidado, porque vai ali, né, conversando, explicando. Mas, assim, às vezes é nesse impasse ali pessoal, com valor inestimado, né, realmente. O que ela tem de memória afetiva com aquela panela, sabe-se Deus, né? Exatamente. Ainda tem a questão do valor, né, doutora? A questão do valor, né? O extrajudicial e o judicial, assim, mexe muito, tem uma diferença muito grande de valores ou dá no mesmo, praticamente? Qual que é a questão? O extrajudicial, essa questão da gratuidade de justiça, a gente tem, às vezes, alguma dificuldade de conseguir isso em cartório. Então, às vezes, são 3 irmãos, vamos colocar. Um tem gratuidade de justiça, os outros 2 não. Entendi. Então, assim, no judiciário, eu não vou conseguir mover essa ação sem recolhimento das custas. Sim, claro. Mas eu não acho justo, porque que eu vou ter que pagar custas iniciais e meu irmão não? Ele tem o benefício da gratuidade de justiça. Então, às vezes, ali, já no inicial, a gente já tem esse conflito de dizer, poxa, aí eu vou ter que tirar do meu bolso e ele não. Então, assim, em relação aos gastos,
O maior desafio do extrajudicial é o imposto. Entendi. Então, se hoje eu faço por arrolamento no judiciário, independente do recolhimento, obviamente você tem que recolher, né? Você vai ter que fazer a declaração, pagar o ITCMD, tudo direitinho. Mas, independente disso, eu consigo homologar a sentença. Entendi. Então, se eventualmente, né, o inventariante ele não paga o imposto, ele não vai conseguir concluir essa transmissão e tudo mais. E vai pagar multa. Esse valor está crescendo. Ok, responsabilidade dele. Agora, se eu não pago no extrajudicial, eu não consigo terminar. Entendi. Então, eu preciso levar a guia, eu preciso demonstrar o pagamento e a gente consegue finalizar ali. No judiciário, eu consigo finalizar e, posteriormente, você recolhe esse valor. Entendi. Então, às vezes, já sai um alvará, eu consigo pegar o valor em conta, por exemplo, para pagar o imposto. Entendi. Então, é uma dinâmica assim, que você tem que ter um dinheiro inicial maior no extrajudicial para poder conseguir resolver e fluir com mais rapidez. Porque, às vezes, o judiciário a gente consegue arrastar mais e ir pagando aos poucos, já vai se capitalizando enquanto demora o processo. Então, a dinâmica ali de quando pagar, né, e como pagar é diferente. Entendi. A gente sempre fala dessa questão do judiciário e do extrajudicial, porque tem pessoas que preferem, elas falam, não, vamos fazer, tá tudo certo. Acontece muito com o divórcio, né? Sim. Também e tal. Fazendo o extrajudicial, tem um acordo e tal. Mas, de qualquer forma, tem que ter um advogado. Tem que Né? ter. Tem que ter um advogado tanto no judicial como no extrajudicial, né? Isso a gente não está falando nem de honorários, né? A gente está justamente. falando, assim, das custas processuais e, enfim, imposto que você já tem que pagar sobre aquilo, fora, né? Toda a tramitação. Se eu tiver que legalizar um imóvel que eu fiz, essa sucessão que a gente concluiu o inventário, se eu não tiver todo o registro, RGI, tudo direitinho, eu não consigo transmitir. Então, a gente vai ter que regularizar isso, fazer a adjudicação, vai depender. Então, assim, cada coisa no seu lugar, né? Isso é só para concluir o processo de inventário. Agora, em relação aos honorários, hoje a tabela ela flexibiliza mais Sim. o extrajudicial, né? E assim, a doutora falou uma coisa interessante também, porque aqui na nossa região, eu tive um bate-papo aqui, né, com o Lucas Marinho, perito imobiliário, um tempo e tal, e a gente falou dessas questões, e aqui tem muitas pessoas que só têm a posse do imóvel, né? E nessa questão, aquele imóvel que é somente posse, entra no inventário, não entra, tem que legalizar primeiro. Como é que funciona isso, doutora? Então, o que acontece? Os direitos possessórios, eles vão ser transmitidos. Né? Só que eu não estou tratando aquilo como uma propriedade. Eu não vou conseguir tirar R$ 1 dali e falar que eu sou proprietário. Claro. Se você quiser esse reconhecimento de propriedade, você tem que legalizar o imóvel. Só que, assim, o que acontece hoje, principalmente aqui na região? As pessoas elas não têm ideia do valor do bem. Então, quando é posse, principalmente, porque às vezes é posse aqui, ela não tem nem IPTU, não tem... Então, como eu sei o valor venal para a gente fazer uma partilha? Se nem IPTU tem, né? Você está entendendo? E aí eu chego para você hoje, eu tenho um imóvel que é posse, né? E aí você fica com o carro da mamãe, você fica com um terreno que é lá não sei onde, eu vou ficar aqui que isso aqui é posse, não está valendo muito, não. A gente pode fechar desse jeito, Cleiton? Aí você fala, posso. O que eu oriento? Não, no momento não. Primeiro você tem que levantar o que você tem na mesa. Sim, claro. Você sabe qual que é o valor desse imóvel para você estar partilhando? Porque, assim, muita gente acha que é só essa conversa. Mas se a gente for, de fato, legalizar isso, porque você sabe, muita gente não faz, né? Mas se a gente for legalizar, você vai pagar imposto do que você está doando para o teu irmão. Sim. Então, se a gente faz... A partilha é igual, 50-50. Se eu estou ficando com 20 e você com o restante... entende-se que eu estou doando parte do meu quinhão para você. Claro. E eu vou pagar imposto disso. E as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não têm essa noção que isso vai custar. Por mais que você está abrindo mão de uma parte do teu patrimônio e tu ainda vai pagar imposto dessa doação. Pois é. Tu vai sair perdendo 2 vezes. Pois é. Eu acho que são tantas informações, né, doutora, que tem que trazer para as pessoas. Eu acho que a ideia mesmo central é essa, é informar as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo, procura um advogado, né? Procura um advogado. Uma consultoria não tem problema nenhum. A gente vai estar aí para poder, né, tentar esclarecer ou esclarecer da melhor maneira possível, né? Sem usar muito o juridiquês, como eles falam, né? Aquela coisa toda. Mas é importante que procure um profissional. Sim. Agora, tem uma pergunta, doutora, que é a seguinte. O pai, por exemplo, tá? O pai, ele pode deixar mais para um filho do que para o outro
Por exemplo, eu prefiro aquele filho, eu tenho um filho preferido e eu vou deixar aí a maior parte da minha herança para esse filho. Isso pode acontecer ou tem que ser tudo na mesma proporção, doutora? Olha só. Existe o que a gente chama de legítima. Uhum, sim. Então, 50% desse patrimônio, ele é para os herdeiros necessários. Então, esse valor é garantido. Agora, com os outros 50%, você pode dispor à sua maneira. Então, se você quiser deixar para o seu vizinho, se você quiser deixar para um dos filhos, se você quiser deixar... Como você vai dispor isso, é válido. O que você não pode? Desrespeitar essa legítima. Sim. E aí, muita gente faz o quê? PGBL. Entendi. Então, hoje a gente tem a previdência privada, e é um investimento. Você vai deixar ali o beneficiário nomeado, não precisa de inventário, não vai pagar ITCMD, é uma boa manobra? Sim, vai estar lá dentro do planejamento sucessório. Porém, você precisa respeitar a legítima. Claro. Não adianta colocar lá um beneficiário X e deixar, né, desfavorecer um dos filhos e não respeitar isso. Né? Então, esse 50% do patrimônio tem que ser garantido aos herdeiros necessários. Então, não tem jeito. Se eu tenho 3 filhos... mas são 2 filhos do mesmo casamento, um filho é de um casamento antigo e eu não tenho muito contato, não convivi. Garantido o direito dele, independente se é pai e mãe. O que ele não vai partilhar, obviamente, né, é do patrimônio ali que é da mãe dos outros filhos. Sim, claro. Né, obviamente. Claro. Mas o que é do pai, o que está no registro, ele sim vai herdar. Entendi. É porque eu faço essa pergunta, porque assim, já aconteceu aqui, não, porque o meu irmão, ele tá ficando com muita coisa. E assim, eu tô ficando com menos. E aí você vai analisar, né, baseado na explicação que a doutora deu, há essa possibilidade de um filho realmente ficar com mais, porque a outra parte da herança, o pai pode fazer o que ele quiser com aquela parte, né? Então ele pode escolher um filho, não, eu prefiro esse filho aqui, vou deixar isso aqui. Eu não vou nem dizer por uma questão sentimental, mas às vezes aquele filho consegue administrar melhor, né? Tem uma experiência melhor naquela área e vai ficar lá com um percentual, né, maior em relação aos outros filhos, porque o pai pode fazer. Exatamente. Né? Às vezes não é realmente por uma questão emocional. Às vezes é até uma questão de qualidade de vida. Então, às vezes você tem um filho que já tem um concurso, já tem o próprio patrimônio, tem uma vida estabilizada. Às vezes é um filho que ainda precisa, né, mais do seu auxílio, que tem uma dependência maior. Então, é natural que isso aconteça, tá? Mas, assim, gera polêmica. Gera. Com isso aí gera polêmica. E quando que o pai, por exemplo, em vida, né? Ele tá ali, tá vivo, os pais estão vivos, na verdade, né? Sim. Os dois, e eles querem fazer uma doação, por exemplo, para um dos filhos. Como é que funciona essa doação? Essa doação, ela pode existir? Os pais podem realmente doar? Quanto que eles podem doar para aquele filho? Como é que funciona isso, doutora? Nós podemos fazer, respeitando a legítima, nós podemos fazer de 2 formas. A doação em vida ou o adiantamento dessa herança. Existe essa possibilidade também. Qual que é a nossa reserva, né, em relação à doação em vida? Principalmente quando tem imóvel envolvido e é aquele imóvel de uso de residência daqueles pais. Sim. Reserva de usufruto vitalício. Mas é meu filho, doutora Tayana. Tem possibilidade de acontecer da pessoa ainda querer me tirar daqui a pouco? Tem. Entendi. Então, a gente sempre reforça isso nas consultorias. Faça com reserva. Você vai estar garantido ali, às vezes, no seu falecimento, a sua companheira vai ficar desassistida, acontecendo, ela vai poder ficar naquele imóvel até o fim da vida. Então, já resolveu, fez a doação em vida, de fato, né, tem essa possibilidade, porém, você está com essa reserva em que você vai usar do imóvel, usufruir até os seus últimos dias. Porque realmente a dinâmica muda. Né? Então, se você faz uma doação hoje, aquele filho, ele casa, ele muda de estado, ele muda de país, e às vezes ele quer vender o patrimônio, e é dele. Sim. Inclusive, claro, as pessoas não se preocupam, não tem aquela programação, né? Vou me programar, vou fazer e tal. E também não vai entender se não procurar um advogado, né, que trabalhe com a área, seja especializado na área. Eu acho que isso é muito importante. A doutora falou uma coisa aí, assim, olha, vamos fazer a doação, aí a gente vai, usufruto vitalício, até aí tudo bem. Agora, a pergunta pode ter uma cláusula de reversão, por exemplo, nessa doação? Né? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te doar, mas tem que cumprir isso, isso e isso. Caso isso não aconteça, por exemplo,
eu vou pegar o imóvel novamente. Ou se você vier a falecer antes de mim, volta para mim esse imóvel. Essa cláusula pode, tranquilo, sem nenhum problema? A gente pode colocar a cláusula de comunicabilidade e reversibilidade também, para não acontecer esse tipo de coisa. Isso já garantiria o lado do herdeiro. Então, Sim. fez a doação, não vai reverter, independente se daqui a pouco meu pai separa da minha mãe, muda de ideia, porque isso também pode acontecer, né? A gente não tem como prever quanto tempo ainda tem, né? Mas essa garantia, né, dessa doação e condicionar isso, a gente fala muito, principalmente agora, né, com a atualização em relação às inseminações artificiais, aos tipos, né, de concepção e tudo mais, é porque a gente, às vezes, atende no escritório aquela coisa, eu quero deixar para o meu neto, que ainda não nasceu. Entendi. Está na barriga. Você pode deixar? Pode. Mas ele tem que nascer com vida. Sim, claro. Para herdar. Isso aí. Né? Mas você pode condicionar isso? Você vai estar favorecendo aquele neto ou aquele filho? Mas por que o neto X do filho Y está ganhando e o meu filho não está? Ele pode dispor 50% do patrimônio dele, inclusive para o neto. Sim, claro. Não fica impedido. Para quem quiser, né? Para quem quiser. Inclusive para o vizinho, ou enfim. Fica a critério dele. Entendi. Essa questão também aí é bem interessante, porque assim, eu estava até outro dia conversando com a minha esposa, ela disse, olha, eu acho que quem brigam mais, assim, que brigam, são os filhos, né? Estão ali e tal, quero aquilo para mim e tal, né? Enfim. Eles têm essa discussão, mas ao mesmo tempo eles também têm a dificuldade de entender, né? Que existe esse 50% que é reservado, eu faço o que eu quero, é meu, e também tem a dificuldade de entender que herança, gente, é só depois que a pessoa morre, né? Porque tem aquela coisa, os pais estão vivos e os filhos já estão brigando por uma possível herança. Não, olha só, você até é o meu herdeiro em potencial, mas eu estou vivo ainda, né? E aí surge a seguinte pergunta. Os pais que têm, por exemplo, filho de um casamento anterior, né? A gente fala, não, olha, os irmãos bilaterais e os irmãos unilaterais, né? Sim. Como é que fica essa divisão, né? Eles vão ganhar na mesma proporção? Como é que funciona isso? Porque a impressão que se dá é assim, não, eu sou bilateral, eu sou filho da minha mãe e do meu pai, então eu tenho mais. Como é que funciona, doutora, isso? Não. A gente vai fazer a divisão e a sucessão do falecido. Sim. Né? Então, levando-se em consideração que o cônjuge está vivo, ele vai ou fazer uma meação ou vai herdar. Isso aí entre ali o pai e a mãe. Né? Quando a gente vai para os filhos, a divisão ela é igual. Então, se ele deixou 3 herdeiros vivos, os 3 herdeiros vão dividir, cada um vai ficar com seu quinhão. Agora, o maior desafio no Brasil, e o que a gente orienta sabe aquele quarto filho? Que foi o filho de criação? Que ainda tem isso? Sim, claro. Claro. Não está na certidão. O que eu posso fazer? Você pode reconhecer essa paternidade no testamento. E aí você vai garantir que essa pessoa não precise passar por um processo de reconhecimento de paternidade para entrar nessa briga aqui com os outros 3 herdeiros. Então, assim, existe a possibilidade, inclusive, de você reconhecer um filho no testamento e esse vai também dividir de forma igualitária. Sim. Então, sim. Mas foi reconhecido depois. Não vai fazer diferença. É filho, vai herdar. Não tem que se discutir. Entendi. Ou seja, ele tem ali ele criou, né, ali durante... Vou tentar melhorar, né, assim, a minha colocação. Eu tenho 3 filhos biológicos, né, Sim. ali e tal, e eu tenho um filho de criação, que eles falam, que eu tenho a paternidade socioafetiva, né? E aí ele não foi registrado, mas está ali. Aí eu vou lá no meu testamento e digo, não, está aqui. Né? Eu vou colocar o nome dele no meu testamento, vou reconhecê-lo. Paternidade socioafetiva, a gente indica ainda mais. Mas eu digo assim, do biológico que você não reconheceu. Ah, sim, entendi. Claro, claro. Porque ainda tem isso. Tem isso também, o biológico que você ainda não reconheceu, porque era de um casamento antigo, sim. que mora em outro estado. Sim. E você pode reconhecer ali naquele momento. O socioafetivo da mesma maneira. E também não tem distinção. Seja por adoção, seja paternidade socioafetiva, a partilha, né, a divisão ali, vai ser a mesma, desde que reconhecido. Hoje ainda se discute no judiciário a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-morte. Porque realmente é aquela coisa, uma dinâmica familiar em que você criou, cuidou uma vida toda, você reconhece como pai. Se a gente for fazer análise de seguro de vida, está lá aquela pessoa como beneficiário. A gente analisa imposto de renda, ela está lá como seu dependente. Então, a população reconhece você como pai. E aí, no momento do falecimento,
eu não consigo incluir ela no inventário, porque eu não tenho ali aquela paternidade reconhecida. E a questão do socioafetivo ainda é muito nova, né? Sim, então, sim. é uma dinâmica ainda de reconhecer se de fato tinha aquele vínculo ou não. Então, essa polêmica ainda tem no judiciário, no sentido do reconhecimento da paternidade socioafetiva após morte. Mas da biológica também é um grande desafio e a gente consegue fazer isso no testamento. Isso é interessante. Aí a gente faz uma divisão, né? Eu tenho o herdeiro testamentário, né? Que é esse que está lá no testamento. Sim. E eu tenho aqueles herdeiros que são ali legítimos, né? E são realmente herdeiros, assim, é indiscutível a situação. Tem aqueles que... Agora, já aconteceu em algum momento de ter uma surpresa, por exemplo? Mas está aqui no testamento? Essa pessoa está aqui? Tá. E aí, já aconteceu isso, doutora? De repente, tá aqui, eu não sabia, e de repente passei a saber. Por isso que eu entrei no tema, porque é exatamente isso. E aí fica, mas da onde que surgiu isso? Eu não conheço essa pessoa, não tem convívio com a gente. Por quê? Será que coagiram meu pai? E aí entrou naquela polêmica, quem é essa pessoa? Mas aí questionaram até a própria morte. Né? Então, assim, meu pai morreu disso mesmo? Porque eu não sei quem é essa pessoa. Entendi. E aí, de fato, era biológico. Não era nem socioafetivo, era biológico, em que a família não tinha conhecimento de um outro vínculo familiar e da existência desse filho. Então, a gente fez até, né, extrajudicial, o DNA, para evitar polêmica, né, e tudo. E realmente não tinha que ser feito. Mas não é surpresa e tanto, né? Imagina, É uma tá ali e surpresa tal, e não sei tanto. quem. E o curioso, Cleiton, é que a gente não consegue reverter também. Então, você reconheceu aquela paternidade ali, você tem aquela pessoa como seu filho, manifestou essa vontade, obviamente, né, não sendo uma manifestação com vício, com coação, foi legítima aquele reconhecimento, você não volta atrás e fala assim, ele não é mais meu filho. Entendi. Então, mudei de ideia daqui a uns 5 anos, falo assim, não quero mais. O que a gente consegue eliminar, obviamente, né, é tirar ali daquela sucessão, daquela herança, quando comprovado a questão do crime contra o pai, às vezes aquela morte ali realmente foi planejada, né? Então, a gente tem algumas questões de exclusão desses herdeiros ali da sucessão. É uma questão bem interessante que entrou nesse tema e me fez pensar. Porque, assim, hoje tem essa questão da paternidade socioafetiva, né? A relação que o pai tem ali com o menor, com o filho, ele tem uma relação mesmo de pai, existe uma relação de pai e filho entre eles. Sim. Uma vez que existe essa relação, né, socioafetiva entre pai e filho, né, há uma possibilidade de lá na frente, né, depois de um tempo, por exemplo, o pai que mantém essa relação com o filho menor durante um período de tempo, deixar de ser o pai no registro de nascimento, por exemplo, não, agora eu não quero mais. Já mantive essa relação durante 10, 15 anos, mas agora eu me separei da mãe dele, agora não quero mais manter o meu nome. Existe essa possibilidade, doutor? Quando a gente fala de reconhecimento socioafetivo, e a gente pode fazer isso em cartório, inclusive, né, a usar o extrajudicial, a gente orienta o cliente a ter certeza do que ele está fazendo. Sim. Né? Mas, além disso, contra fatos não há argumentos. Então, não adianta você chegar para mim e falar assim, olha, eu não tenho paternidade socioafetiva. E ter. Justamente. Então, quando existe o vínculo, aquela criança te vê como pai, você se comporta como pai, você é o provedor, né? Então, inclusive alimentos. Se separou, você vai continuar provendo aquilo para aquela criança, aquele sustento, porque você é o pai. Então, a gente está migrando hoje no direito de família, no sentido de fortalecer os vínculos criados, o que é fato, independente de sangue. Sim. Então, Sim. não tem essa de voltar atrás, você é o pai. Entendi. Então, obviamente que a gente, dependendo, indica a evolução para uma adoção, né? Em alguns casos, porque hoje é visível, né? E a gente está migrando para isso com muito mais velocidade do que eu imaginava, do reconhecimento de 2 pais e uma mãe na certidão da criança. Então, vai estar lá o pai biológico, vai estar lá o pai socioafetivo, a mãe, e todos vão manter vínculos. Sim. E todos vão participar da sucessão. Sim. E todos vão participar dos alimentos. Sim, e por aí vai. A responsabilidade, a convivência, a garantia ali, né, de contato com aquele pai socioafetivo também é um direito. Até porque essa questão toda, né, doutora, a gente entra em outro ramo do direito, que o menor, a criança, ela também tem o direito a ter o nome do pai lá no registro,
né, de nascimento, né? Então a gente começa a trabalhar com o direito da personalidade. Então é uma coisa bem complexa, não é nada muito simples assim, tipo, eu agora não quero mais e vida que segue. Não, calma aí, você mantém um vínculo com a pessoa, então agora, né, acabou que você é o pai e ele é o filho. Então, né, salvo se tiver algum tipo de coação, algum tipo de erro, né, Sim, alguma indução, aí tudo sim. bem, aí é outra história. Mas é bem atípico, né? É bem atípico. Quando mantém isso aí é bem atípico. Agora, uma pergunta. Na linha reta, quem são os herdeiros? Linha reta. Filhos, não, então, falecido, dos filhos. Ausência de filho, pai e mãe. Aí sim a gente vai na ausência de pai e mãe, colaterais. Os colaterais. Então, assim, não tem como, por exemplo, que a gente às vezes vive isso, né? Inclusive essa semana eu passei por isso, em que o falecido deixou uma filha. E aí os irmãos do falecido entraram na casa Gente, e levaram o patrimônio. olha, não dá, né? Ah, porque minha mãe é viva. Não, mas... Tudo bem, eu entendo, mas ele tem filho. Então nem sobe. Sim, verdade. A mãe ela não vai nem herdar. No caso, a filha é herdeira legítima e é isso. Pronto, Não acabou. E deixou única herdeira. testamento, a única herdeira. Não tem que se falar. Então, e mesmo se a mãe tivesse viva e se fosse de fato a herdeira, quem pegou foram os irmãos. Aí já Então, foge. assim, só vai para irmão, né? Só vai para colateral, só vai para o lado na ausência ali de filhos ou de ascendentes e descendentes. Antigamente era difícil, mas eu acho que hoje é mais fácil. Ó. Antigamente, assim, os pais eles tinham muitos filhos, né? Antigamente, Muitos. assim, tinha muitos filhos. Minha avó, por exemplo, teve 10 filhos, né? Então, assim, bastante filhos. Hoje, são menos filhos, né? Então, há aquela possibilidade também hoje, de, por exemplo, de a herança chegar até num primo, dependendo da situação, né? Porque, né, a gente tem, olha, faleceu, deixou filho? Não deixou. E os pais, são pré-mortos, né? Deixou irmãos? Sobe. Não, aí, ou seja, né? Como é que tá isso aí? Deixou, aí tem sobrinho, então você começa a discutir isso. Então, é aquela regra, né? Os mais próximos excluem os mais remotos, né? Então, assim, então se eu tenho um filho, a minha herança vai ficar pro meu filho. Pronto, acabou. Não tem que se discutir. Se eu não tenho filho, sobe, né? No caso, para minha mãe, para meu pai, enfim. Não tenho, aí vai pro irmão, né? Se o irmão faleceu, aí, bom, não tem irmão, o irmão é falecido, mas tem um sobrinho. Né? Então você vai nessa linha. Isso também é muito discutido, doutora, por quê? Porque as pessoas fazem uma confusão muito grande com isso. Né? A doutora acabou de dar um exemplo que assim, faleceu, tenho ali, mas minha mãe. Não, você não tem que entrar na casa. Né? Ele deixou uma herdeira, então essa herdeira é quem vai tomar conta ali, né? E assim por diante. Agora, deixa eu mudar um pouco de assunto e falar um pouco do divórcio. Né? Falar um pouco do divórcio e tal, né? Porque a gente escuta tantas coisas também no divórcio. Muito. Houve a separação de corpos, a separação de fato. Né? Ali, né? O homem geralmente acontece, apesar que hoje as mulheres estão bem assim também, brigou, separou, elas saem de casa, acontece, mas antes era muito homem, mas hoje também tem a mulher. Aquele cônjuge que sai do imóvel, por exemplo, tem algum direito que ele acabou de perder naquele momento? Muito ainda se sustenta sobre o abandono de lar. Pois é. Né? O fato de você sair de casa não é abandono de lar. Para começar por aí. Sim. E nada te prende também àquela casa. Né? O fato de você sair, você não perde direito ali em cima do imóvel. Né? Essa partilha ela vai ser garantida. Qual que é o problema? E aí a gente entra em questões, né, de violência doméstica, violência patrimonial, né? Em que você não tem ideia do que você tem de patrimônio. Quando você decide, toma a decisão pelo divórcio, você sai desse lar, minimamente o que a gente orienta, tenta saber o que você tem primeiro. Porque depois que você sair, você não tem ideia de uma geladeira que você deixou, porque isso eu boto na partilha. Sim. Isso vai entrar na minha ação. Só que você chega para mim, você não sabe. Você não sabe que tinha, se tinha documento de terreno, igual você falou. A gente tem muita posse aqui. Eu não tenho como lá fazer no RGI uma busca no nome daquele casal e achar. É posse. É conta de gaveta. Então, você tem que demonstrar a posse. Então, antes de sair, para facilitar a vida, né? Você tem que ter essa ideia ali do que você tem de partilha. Mas o que eu recomendo? Também de dívida. Porque não adianta chegar no escritório e falar, olha, porque fulano de tal vive desse jeito, a gente tinha isso, e quando eu vou puxar, tem empréstimo e 1000 dívidas no nome. Você vai dividir também. Sim, claro. Então, não adianta achar que vai ficar com a casa e a dívida vai ficar com o outro e acabou. Então,
É assim, a doutora orienta o seguinte, olha, já não está indo bem o casamento, já vai separar mesmo, vai sair de casa, tal, faz um levantamento, procura saber o que tem. Ou, na verdade, isso já deve ter... Bom, se O você... certo é você ter domínio sobre o seu patrimônio, Justamente, né? já é... Planejamento patrimonial que a gente fala, principalmente Justamente. hoje no escritório que a gente está atuando com imóveis fora do Brasil, né? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está fora do Brasil, tem patrimônio no Brasil, e aí a gente entra nessa polêmica num caso de divórcio, eu preciso ter uma noção do que eu tenho de patrimônio, até mesmo para uma eventual partilha, né? Sim. E principalmente por uma questão de violência patrimonial. Como é que eu não sei o que eu tenho no meu nome? Como é que eu não tenho acesso a isso? Como é que eu não estou administrando isso? Empresas, lucros, enfim. Se for analisar por esse lado, doutor, eu penso o seguinte, olha, o casamento, né, duas pessoas, e a mulher, por exemplo, ela não sabe o patrimônio que eles estão adquirindo durante aquela união, ou que adquiriram durante aquela união, porque assim, infelizmente, né, eu já vi situações no escritório onde a mulher chega aqui, né, ela chega aqui geralmente já transtornada, ela quer divorciar, Sim. ela quer dividir os bens, ela sabe dos direitos dela em tese, Em tese. só que ela não sabe quanto tem na conta bancária, ela não sabe o que carro é aquele, quanto vale aquele veículo, né? Então, assim, se a gente parar para analisar por esse viés, eu acredito que a omissão do patrimônio já é uma intenção de fraudar a partilha. Sim. Né? E Ou acontece seja, muito. eu faço ideia, porque a gente atende aqui no escritório Uhum. isso. Né? Então, assim, sair de casa não significa abandonar o lar, até porque isso já não, Você né? não Ou seja, o seu direito continua. Agora, tem questões, que a doutora falou, foi bem clara, de violência doméstica. Né? Quando tem a violência doméstica, que o homem tem que sair da residência por força de uma decisão judicial, né? Também não garante você o domínio total do patrimônio. Né? Não. E tem mulheres que, infelizmente, pensam assim, não, tem uma medida protetiva, ele não pode se aproximar, e eu tomei posse da residência. O que não é verdade, né, doutora? E acontece muito. E o que acontece mais ainda em relação à violência doméstica, além da questão patrimonial, né? Esse acesso à residência, às vezes, é um único ponto de residência. Essa pessoa ela não tem para onde ir. Sim. E aí a gente entra numa polêmica em vai sair por uma questão de segurança, inclusive segurança pública, mas vai para onde? E aí, se eu tenho domínio, por exemplo, das empresas e dos lucros, essa pessoa não tem nem como garantir subsistência, ela não tem como alugar um lugar, Claro. ela não tem como sair dali. Então, qual que é a questão hoje nessa dinâmica do divórcio? Essa celeridade? Porque tem gente que fala, não tem como, demora muito. Não demora. Sim. A gente consegue resolver isso de forma célere, desde que a gente esteja caminhando no mesmo lugar. Agora, se for uma questão de litígio que a gente tem que levantar, qual que é o patrimônio? A gente tem questões de empresa, por exemplo. Não, meu esposo é empresário. Eu puxo o CNPJ, o nome da tia. Pois é. Eu já entendo assim, pô, calma aí. Então, E aí? já começou, eu já penso o seguinte, já aí? está fraudando aí a partilha desde o Exatamente. início. Né? Exatamente. Ou tem algum problema financeiro, não, tá fraudando, irmão, olha só. Você não casou, não tá tudo certo, tá junto ali e tal, olha só, vamos tentar demonstrar, né, o patrimônio, pelo menos, já no nome da tia. E aí, como é que faz agora, doutora? Tá no nome da tia aí. Você entende? Então, assim, saber no que a gente está pisando é essencial. Agora, muita gente vai assistir aqui e vai falar, nossa, como ela não é positiva, né, em relação ao divórcio, porque a gente faz divórcio, a população entende que a gente é contra o casamento daqui a pouco, sim, né? é verdade. Só que o que acontece? Muito se fala do divórcio, muito se fala sobre a fraude, porque o problema já bateu na porta, e aí sim o advogado é procurado, né? Mas e o pacto antinupcial? Sim, Porque tem gente que fala, mas eu não concordo que fique 50%, 50%. Poxa, eu tenho minhas coisas, eu trabalho, boto no meu nome. Tudo bem, então por que você não fez isso? Você que escolhe o teu regime. É isso aí. Eu acho que para casar deveria procurar um advogado primeiro. Sim. Senta com o advogado, como é que funciona, qual é o caminho, o que vai ser meu, o que vai ser dela, o que vai ser nosso, né? Lá em casa é assim, o que é meu é da minha mulher, tá? Sim. O que é dela e o que é nosso também é dela. Eu não entendo. Sabe? Essa conta não fecha, né? Pois é. Mas é uma ótima não é? dinâmica. Assim, vamos tentar organizar, vamos tentar deixar tudo certinho, mas infelizmente tem esse problema, doutora. Eu trabalhei 10 anos dessa relação. Eu comprei esse carro. Eu construí essa casa. Não, isso acabou. Casou, acabou. Se o regime for de comunhão parcial de bens, não importa, inclusive, o nome de quem esteja. E também não importa a dinâmica. Né? Porque hoje a gente tem uma diferença na comunidade, né? No sentido da mulher sair para trabalhar e o homem ficar em casa. Eu tenho bastante cliente nesse cenário. Eu tenho cliente, inclusive,
que essa semana mesmo a gente passou por uma polêmica, o cliente falou assim, poxa, você está me usando de exemplo? Eu falei assim, tem gente que não tem ideia que o homem pode adotar o sobrenome da mulher. Sim, pois é. E aí ele, sério? Eu falei, sério. Tem gente que acha que isso é impossível. E aí, quando eu quero voltar com o teu nome de solteira, a pessoa fala assim, ué, mas ele não é o homem? Assim, e adotou o nome da ex-companheira. E aí, assim, são coisas que a gente, às vezes, já tá tão no automático, porque os números são, né, incomparáveis em relação às mulheres que sofrem esse tipo de violência patrimonial, que a gente, às vezes, ignora. E muitas vezes o homem fica com vergonha de chegar no escritório e falar, olha, está acontecendo isso e isso, eu não tenho ideia do que tem no meu nome, do que tem de dívida, a mulher não me deixa entrar na casa, eu não sei de nada mais. E né? É dos dois lados essa dinâmica. Eu tive um papo aqui no podcast do doutora Andréia, há um tempo atrás, a gente falou justamente dessa questão da incidência da Lei Maria da Penha em alguns casos, né? Acaba acontecendo, infelizmente, né? Inclusive tem crescido muito, né? Essa questão da violência doméstica. E também tem, infelizmente, né, aquele tipo de denúncia que chega, né, até a delegacia, vou tratar como... que não tem, sabe, pé nem cabeça. Né? Você vê que ali foi feito um registro de ocorrência em sede de delegacia, e aí foi lá para o judiciário, conseguiu medida protetiva, mas foi só baseado na palavra da mulher. Né? Com a única intenção, infelizmente, se apropriar da residência. Exatamente. Né? Felizmente, a gente vê isso na prática, isso acontece. Né? Então, assim, a doutora acha que nesses casos deveriam ser se aprofundar mais para saber se realmente foi aquilo, deveria ser um pouco mais célere isso. O que a doutora acha dessa questão? Eu acho que, além de ser célere, né, eu acho que a gente tem que tirar essa venda dos olhos e esse rótulo, né, no sentido de a mulher está certa, o homem está errado, existe violência aqui. Tudo bem que, assim, às vezes é incrível como o judiciário funciona, né? Porque, às vezes, quando você mais precisa, é indeferido a medida. Sim. E aí, teu cliente vem a óbito, entende? E quando você vê que não tem requisito, consegue. Então, assim, uma coisa que, né, não dá para explicar. Porém, principalmente quando a gente analisa isso sobre os efeitos, né, do patrimônio, da dinâmica familiar, inclusive os reflexos disso com as crianças, a gente não pode analisar nada no direito de forma pontual, Cleiton. Então, pode chegar para mim e falar assim, é crime. Violência doméstica que teve uma agressão. Não vou olhar para o lado. Então, a pessoa, inclusive quando a gente, às vezes, aciona, né, a viatura, pensa, não, isso aí é violência doméstica. E não é. Às vezes é uma questão patrimonial. Às vezes é um conflito ali em relação a imóvel. Entendi. E tem um desdobramento por conta dessa fala, né, de, não, mas ele está me agredindo. Mas qual que é o cenário aqui? A gente está falando sobre aluguel, a gente está falando sobre sublocação desse imóvel, a gente está falando sobre residência familiar, a gente está falando sobre violência doméstica. Qual que é a dinâmica disso, desse fato aqui? Está acontecendo uma ameaça agora? Então, às vezes, não. Às vezes é uma questão mesmo de impedir o acesso, às vezes de fazer, né, ver o que tem em cofre e tudo mais. Então, dos dois lados acontece aí esse tipo de violência patrimonial. Pois é. E aí, quando tem essa questão toda, até atrapalha muito no divórcio, né, doutora? Porque, assim, eu, por exemplo, eu sempre digo, olha, o divórcio, de forma consensual, é muito, muito tranquilo. Você vem ali, senta um de cada lado, tá todo mundo de acordo, faz rapidinho ali, o juiz homologa, ouvindo o Ministério Público quando tem menor, pronto, acabou. Coisa rápida, bateu e valeu. E algumas pessoas não, elas preferem discutir isso, né? Brigar por aquilo, por isso, né? E às vezes, assim, o bem, ele é tão pequeno, né? Uma coisa tão... As pessoas estão brigando ali, né? Não, isso aqui é meu, aquilo... Sem contar que alguns homens, por exemplo, isso acontece mais no âmbito, pelo menos eu encaro isso na prática, começam a dilapidar o patrimônio, né? A mulher sai de casa hoje e ele começa a vender. Vou vender isso, vou vender aquilo, vou vender... Bom, assim, não sei o que passa na cabeça deles, mas deve pensar assim, não, vou vender isso aqui já, porque depois até ela conseguir, tal, até quanto vai demorar. E realmente, demora, né? Mas se for comprovado dentro do processo que você começou fraude, né? Então, assim, fraude na partilha, você vai ter que pagar, vai ter que indenizar a ex-mulher. Então, assim, que é dela, aquilo é dela, né? Então, assim, eu sempre, quando vou atuar nessa área, né, no divórcio, eu sempre procuro orientar os clientes, né, as partes, para que façam um acordo, para que eles venham no escritório, né, sentem, vejam qual que é a melhor forma de dividir aquele patrimônio, pensão para os filhos, né, quem vai ter a guarda, qual vai ser, na verdade, a residência, né, ali
que o filho menor vai ficar, né? O lar de referência, a guarda compartilhada, né? Então, assim, é mais tranquilo do que você ficar brigando É um na vínculo que justiça. não some, né? Então, assim, a gente, dependendo, vai pegar um processo aí de divórcio que demora 5 anos, é perder dinheiro, é ter dor de cabeça. O vínculo, ele vai continuar, principalmente quando tem a criança envolvida. Então, assim, não adianta a gente arrastar uma briga. No escritório, a gente trabalha com mediação, né? Então, a gente, às vezes, faz até 3 reuniões ali para tentar compor, para tentar um consensual, para a gente chegar num acordo. Conversa, alinha estratégia, vê o que vai ser melhor, o que tem prejuízo. Porque, às vezes, assim, você está deixando, por exemplo, de lucrar em relação às empresas, o que você consegue vender hoje, né? Daqui a pouco entra o sócio ali, administrador, ele, não digo propositalmente, né? Mas às Sim. vezes sim, vinha a falência, não, felizmente, não, hoje não está valendo nada a empresa, nesse tempo que você levou para fazer o divórcio. E aí a gente tem que entrar no processo para demonstrar que sim, se tem fraude, se de fato, né, aconteceu ali essa falência, quanto que está valendo esse patrimônio hoje, quanto que estava valendo no momento da separação, por aí vai. Então, assim, a gente tenta o consensual, até mesmo para não sobrecarregar o judiciário com uma demanda que a gente consegue resolver, né? Sim, De forma célere e até mesmo no extrajudicial. Só que às vezes às vezes não é dá. a implicância ali, né? E uma boa mediação, acho que o papel do advogado também, né? Essa uma boa mediação até ajuda, né, no judiciário. Uma boa mediação, resolveu, foi lá na frente, não, homologou, pediu, acabou, aí já vai lá e dá a ciência da sentença, já vai renunciar ao prazo recursal, já tá tudo certo. Daqui a pouco transita julgado e acabou, maravilha. O problema dessa dinâmica, às vezes, é que muita gente não entende o quão complexo é. Né? Então, quando a gente está falando de divórcio, foi igual que você falou. Tem uma questão de convivência, tem uma questão de alimentos, tem uma questão de patrimônio a ser dividido. Então, muitas vezes, alguns colegas, né, amarram um processo porque quer resolver tudo em um processo só. Se é litigioso, cada demanda a solução, não tem o que fazer. São ritos diferentes. São ritos diferentes. A gente é consensual, a gente consegue resolver, sim, né? Tudo junto. Tudo junto. Agora, fora isso, divórcio, partilha, alimentos, convivência, por aí vai. Não, mas isso tudo de ação é litigioso. E uma dica que a gente dá, né? Pelo menos eu dou essa dica, ó. Você quer só divorciar? Quanto tempo leva hoje para o juiz definir uma liminar de divórcio unilateral? É muito rápido. É muito rápido. Né? Então você quer só divorciar? Não. Até porque, né, eu acho que agora com esse entendimento do divórcio, né, já vem aí desde, salvo engano, 2010, né, que é a emenda 66, né, salvo engano. Então, assim, já tem essa questão do direito potestativo, né, que basta a vontade de uma das partes para divorciar, né? Infelizmente, ainda tem juiz que quer ouvir o contraditório, né? Assim, eu não consigo entender muito bem por esse motivo, mas ainda acontece. Mas né? agora a gente já tem, né, precedente nesse sentido de conseguir eliminar, porque realmente não tem cabimento, né? Se é direito, se eu não preciso, né, provar que teve abandono, eu não preciso motivar, simplesmente não quero mais. Não, teve traição, um pouco me interessa, não quero mais, pronto. Justamente. Se uma das partes não quer, não se obriga, né? Até porque, Combinado não assim, sai caro. até porque, assim, a parte contrária, por mais que ela venha contestar, ela não vai ter elementos, por exemplo, para mudar a minha concepção. Calma aí, vou esperar ele contestar. Vai que ele contesta. O que ele pode contestar é prazo, e o que ele pode contestar é patrimônio. Sim, agora, pronto. quanto à vontade do divórcio, Justamente, não né? tem o que se falar. Então, se você não tem patrimônio, se não tem nada, que é só divorciar, ó, é rápido, né? Vida que segue, casa de novo e acabou. Agora, uma pergunta, acontece muito, doutora. Olha, eu me separei, minha mulher saiu de casa, tá? Ou já tá até com outra pessoa, e eu também tô com outra mulher. Posso comprar um carro zero? Será que ela vai discutir? Eu posso comprar, botar no meu nome? Tem algum problema? Aí, doutora? Olha, por isso que a gente indica resolver o quanto antes, tá? Mas o que não foi constituído de forma onerosa durante a união, se comprovada a separação de fato, a gente não vai incluir na partilha. Mas o que a gente esbarra aí nessa polêmica? A prova. Claro, é né? isso aí. Quando teve a separação de fato. Porque, assim, muita gente fala que está separado e não tá, né? Mas você não está separado? Não, separei. A gente só não está morando junto, tudo. Aí, mas você passa lá na frente da casa da pessoa, tá o outro lá. Vai em festa de família, tá o outro lá. Então, assim, essa separação de fato, para a gente tirar esse carro, supostamente, dessa partilha, né? Precisa ser comprovada. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, o ideal é faça o divórcio. Não venha fazer isso anos depois com mais patrimônio para a gente discutir, com mais dor de cabeça, né, para a gente resolver. Mas, assim,
agora, né, a polêmica maior no escritório que a gente tem não é nem o que foi comprado pós separação de fato. São as parcelas. Entendi. São muitas, né, às vezes, né? Muitas parcelas. Então, a gente compra um carro durante a constância ali daquela união, mas pagou cerca de 30% desse veículo. Aí houve a separação. Depois, quem continuou pagando? Até porque tem mais dívida do que patrimônio, né? Entendeu? Então, assim, tem muito nesse sentido. Inclusive imóvel, né? Às vezes a gente tem cliente que pega imóvel financiado e aí a gente fica essa dúvida, né? A população ela chega com essa dúvida no escritório de como fica essa partilha. Se vai dividir essa dívida, se tem como a gente assumir essa prestação. A partir daqui, eu vou arcar com esse pagamento e essa parte do imóvel ela é minha. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Avaliação do imóvel, né? Quantos por cento foi, né, ali quitado durante a união? Quantos por cento? Aí a gente consegue fazer isso em acordo e fazer essa partilha nesse sentido, né? Mas tem que tomar muito cuidado nesse momento do divórcio, principalmente quando tem aí esse débito que pode crescer. É verdade, né? pode. Você paga e eu pago tal coisa. Vocês não estão se falando mais. Eu não paguei a minha parte. E aí, como e é a que fica? dívida, ó. Pois e a dívida é do casal. É difícil. Ó, pra gente finalizar, doutora Tayana, vamos pensar no seguinte. Casal está divorciando, está separando ali, né? Eles estão, né? Enfim, tá dando mais certo, né? Então a gente vai, cada um vai pro seu canto e a gente vai realmente divorciar e vai acabar. A pergunta que eu faço, doutora, é a seguinte. O marido, né? Ele, durante aquela união, ele recebeu de herança uma fazenda avaliada em 2 milhões. E agora ele vai separar. Essa fazenda vai entrar na partilha? Como é que fica? Olha que curioso. Ela entra na meação ou ela vai para a sucessão? Entendi. Porque sendo patrimônio particular, não vai entrar na meação. Ou seja, a gente não vai dividir, a gente só vai dividir o que foi ali constituído de forma onerosa pelo casal durante a união. E isso levando em consideração o regime parcial, né? Que aí a gente tem que analisar ali quando a pessoa chega no escritório, qual que é o regime, quando que foi a herança, o que está acontecendo. Então, assim, tem possibilidade dessa mulher não participar de uma menção, foi um óbito, ele veio a óbito, ela vai herdar essa fazenda? Entendi. Então, patrimônio particular, o meieiro vai herdar. Claro. Agora, o que é partilha, se tem ali um divórcio, ela vai somente partilhar o que foi constituído de forma onerosa pelo casal. Então, essa fazenda, ela não entra. Justamente. Então, separou a fazenda, opa, é só minha, né? Veio a título de herança e tal. E doação, doutora? Doação, a gente tem que observar a legítima, né? Mas ele pode sim deixar isso em testamento, parte daquele bem, né, para ela, desde que feito isso em vida. Sim. Né? A gente não consegue pleitear falando uma doação, ah, não, mas ele deixou para mim de boca, o que acontece muito, né? Não, isso tem que estar no papel. Então, ele pode dispor, respeitando, obviamente, a questão dos 50%, né, dos herdeiros necessários, fazer, sim, essa doação, um quinhão maior para ela. Entendi. Eu digo na questão da doação porque é interessante. Às vezes, a mulher também, ela recebeu aí um apartamento, né? Alguém doou o apartamento para ela, tal, né? Quando a pessoa vem me perguntar, eu falo, olha, bom, tá doando, é seu. Tá doando para você. Não teve nada. Ele não veio de forma onerosa. Não foi constituído na constância da união de forma onerosa. Tá vindo para você a título de doação. Então, é seu. Só que aí quem está doando? Quem está doando é o meu irmão. E o seu irmão quer, por exemplo, que o seu marido tenha direito, ele doa para o casal. Não tem problema. Né? Já faz doação direto para o casal, que aí foi doado para os dois. Menos um problema, menos um imposto, Sim. menos uma... Sim, justamente. Bom, fora sucessões, fora direito de família no modo geral, extrajudicial, o que mais que a doutora atua, aonde está atuando, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui no Nutro Giro? Hoje o atendimento no escritório, a gente faz atendimento em Angra, Paraty, mas a gente vive do digital agora, né, principalmente atuando em direito internacional. A gente está trabalhando com visto, nacionalidade, tanto Espanha, Itália, Estados Unidos. Então, a minha sócia, ela está nos Estados Unidos, né, reside nos Estados Unidos. E a gente vem atuando aí nessa dinâmica, homologar essas sentenças estrangeiras aqui, bem interessante, principalmente nessa questão do patrimônio. Quem está lá fora fica perdido, quem está aqui, meu irmão que está lá fora
não vou conseguir resolver o inventário do meu pai porque meu irmão foi embora para os Estados Unidos. Consegue isso sim, aí, não, isso não aí. prende nada. Quanto mais rápido resolver, melhor para todo mundo. Ah, ótimo. E para encontrar hoje a doutora Tayana Ramos, como é que faz? Onde a gente vai? Rede social, Instagram, Facebook, telefone para contato, onde você se Vou encontra? deixar o telefone com vocês, né? A gente coloca na descrição do vídeo. Sim. O arroba do escritório é barrosramos.adv e o meu é adv.tayanaramos. Pode Ai, entrar em contato com o direct ou pelo WhatsApp, também e-mail. Procurando em sede, a gente atende aqui em Angra e também em Mambucaba. ótimo, E ótimo, consegue muito bom. organizar isso. Muito bom, muito bom. Quero agradecer a oportunidade, tá, Cleiton? Ah, que bom. Maravilhoso participar aqui com você, poder, de alguma forma, aí, acrescentar. Eu que agradeço, né? Óbvio, porque assim, é um prazer, né? Eu sempre falo aqui pro César, que é nosso operador, né? Para as meninas que trabalham comigo, sempre falo, é sempre um advogado quando vem bater um papo, a gente vem conversar, né? O intuito mesmo é de informar. Eu acho que trazer essa matéria, né? O direito, né? Quanto matéria, eu acho que é muito importante para a sociedade, né? Eu acho que informar as pessoas, olha, é assim, procure um profissional, é bem relevante e interessante isso, porque você fica sabendo os seus direitos. Hoje as pessoas procuram no Google, né? Elas Sim, buscam no no chat, Google, né? no chat. Então, assim, mas elas devem procurar um profissional, né? Bater um papo, para que tenha a informação que seja real, precisa, Uma né? segurança Verdadeira. jurídica que só a gente pode proporcionar, né? Porque, Justamente, assim, justamente. quem conta a história, Uhum, conta às vezes com os pontos que claro, quer, né? claro, é Então, a verdade. gente, como profissional, a gente consegue extrair ali qual realmente é a informação necessária para a gente dar uma orientação correta. Então, não adianta você chegar para a gente aqui numa demanda de sucessão ou de divórcio, contando metade, e eu te perguntar qual que é o regime. Porque você não bota lá no Google, estou com regime, tal, 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 Uhum, casada. Não. Né? Vem é, uma perguntinha assim, você quer a resposta esclarecedora. é Isso não vai verdade. te dar uma segurança jurídica, né? Então E eu acho tem que que procurar um profissional. essa questão da orientação, que a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui hoje, principalmente em direito de sucessões, é importante porque é um momento de dor. É Né? verdade. Então, se a gente consegue evitar que essa pessoa passe por tanto transtorno e burocracia nesse momento, se a gente consegue orientar para que, enquanto tenha tempo em vida, né, essa pessoa evite prejuízo e deixe essa dor para um herdeiro que já vai estar lidando com luto, isso é incrível. Ah, que bom. Adorei, obrigado. Eu que Volte agradeço. sempre que puder. Grande abraço.